Vamos então começar com a nossa aula de hoje, pelo princípio que é a prece. Vamos fechar nossos olhos, agradecermos a Deus a bendita oportunidade do estudo da doutrina espírita, desde o seu início. Vamos agradecer aos espíritos bondosos que estiveram durante toda a semana preparando este ambiente para que aqui nós pudéssemos estar nesta noite. Agradeçamos aos mentores da casa, ao seu fundador, senhor Rolando Perry Cefali, Dona Emília Santos, Dona Bebé, os seus outros irmãos, que tanto trabalharam para que esta obra se consolidasse. Agradecemos também, na atualidade, os trabalhadores e tarefeiros que se encontram ainda a postos, permitindo que tudo continue para que nós possamos usufruir daquilo que já está plantado. Vamos agradecer a espiritualidade do bem, a espiritualidade amiga, que ela possa nos abrir os canais de entendimento, a fim de que nessa noite nós possamos juntos ver alguma coisa do Livro dos Espíritos e de Chico Xavier. E assim, agradecidos que estamos, vamos pedir a Deus a permissão para darmos por iniciada mais uma reunião do curso básico, dando graças a Deus. Bem, então nessa noite de hoje, nós vamos ver o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 7. Olha como estamos andando, né? O tema da noite, da volta do espírito ao mundo corporal. Então, o espírito se encontra na espiritualidade e vai retornar para a carne, retornar para o mundo material. Nós vamos ver como é que se processa. E aí, nós temos o que nós vamos ver nessa noite. Prelúdio da volta, união da alma e do corpo, aborto, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, os deficientes mentais e a loucura, infância, simpatias e antipatias terrenas, esquecimento do passado. Este capítulo vai da pergunta número 330 a 399. Mas nós vamos procurar ser mais objetivos, não é? Não como Kardec foi, evidentemente que não. Haja encarnações e reencarnações, e não vamos chegar lá, né? Mas da volta do espírito à vida corporal. E ele começa, então, com um tema bem elucidativo, prelúdio da volta. Ora, o que seria prelúdio? Prelúdio é o que antecede a reencarnação. A volta seria o retorno do espírito à vida na matéria, a vida num corpo físico. E esse prelúdio é o que antecede, o que é que acontece antes do espírito poder reencarnar. Então, nós temos em algumas questões aqui no Livro dos Espíritos, e entre elas disse assim, já na primeira, a reencarnação é uma necessidade da vida do espírito. Não adianta fugir. Espíritos imperfeitos, sobretudo, precisam reencarnar. É uma necessidade, além de ser, e sobretudo, uma lei. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação. Ele pode abreviar ou retardar, mesmo que esteja tudo programado. Mas, se ele recuar, principalmente com relação às provas que ele tenha que enfrentar, com medo destas provas, ou por algum outro motivo, isto é covardia moral. Isto não ficará impune. Ele vai ser punido por isso. Esse atraso vai ser cobrado, porque ele vai estar realmente perante a evolução e o progresso se atrasando. Pode escolher o corpo, o espírito pode escolher o corpo e o gênero de vida que lhe sirva de prova, dependendo do grau de adiantamento
espiritual, moral e intelectual do espírito, principalmente do adiantamento moral. Não são todos que podem escolher o corpo, não são todos que podem escolher o tipo de vida, e muito menos as provas, porque ele precise passar. Só dependendo de um adiantamento maior. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus, bem como as diferentes provas. Então, para espíritos imperfeitos, para espíritos perversos, impuros, esta reencarnação deverá ser imposta por Deus, inclusive o acervo de provas pelos quais ele deverá passar para poder melhorar-se, para progredir. O espírito é designado antes do instante que haja de unir-se ao corpo. Então, sempre haverá um corpo. Mas, antes dele unir-se a este corpo, ele já foi designado para aquele corpo. Caso ele venha a recuar diante das provas, um outro espírito, então, olha a trabalheira, um outro espírito, então, entra na fila. Mas aquele corpo todinho, como nós vamos ver, vai ser delineado para aquele espírito que recuou. E aí, como é que o outro faz? Não é? Para tomar aquele corpo e reencarnar. Não dá certo. Olha quanto trabalho que nós vamos ver agora, ele criou obstáculo. Como ele se fez pesado para a economia divina. Nós temos na espiritualidade o Instituto de Planejamento das Reencarnações. Olha, ele aparece no livro do Nosso Lar, no Ação e Reação, ele aparece no Missionários da Luz. São espíritos voltados para planejar a reencarnação, né? Para planejar o programa reencarnatório. E não é brincadeira. Nós vamos ver na espiritualidade, no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, e esse capítulo ele fala justamente preparação de experiências. Lá ele fala da reencarnação de Silvério. Silvério era um rapaz bastante endividado, mas que já estava há 15 anos lá na espiritualidade. E ele precisava reencarnar para cumprir provas e também expiações. Mas ele reencarnaria com um problema na perna. E esse problema na perna acarretaria para ele diversas contrariedades e problemas. Mas ele precisava desse problema na perna. Por quê? Para vencer a vaidade. Para vencer os percalços que o orgulho em encarnação anterior, o orgulho dele, a vaidade dele, geraram em problemas. Então ele nasceria com um defeito na perna, né? Nós vamos também ver a encarnação de Anacleta, que era uma irmã também lá da espiritualidade, uma irmã de Nosso Lar. E Anacleta deveria reencarnar para ser mãe de 4 filhos, sendo que 2 teriam problemas mentais, inibições psíquicas. E ela foi programado para ela um determinado tipo de corpo. Quando apresentaram para ela o mapa do corpo, como seria, ela falou, não, olha, eu não quero formas bonitas para o meu corpo, para que a beleza não seja para mim uma pedra de tropeço. Eu prefiro a fealdade, uma forma mais feia, mas em que eu não tropece nos erros de antanho, nos erros anteriores que eu já cometi. Olha, você vê, um espírito, o problema na perna foi imposto, não é? Já para a Anacleta, ela escolheu, principalmente na região do colo, ela ter problemas, porque ela teria problemas na paratiroides e nas tiroides. Então ela seria o quê? Gordinha. Para não atrair olhares e não esquecer a sua verdadeira missão, que seria encaminhar 4 espíritos que ela havia desencaminhado em encarnações anteriores. Tudo planejamento reencarnatório. Não é? E aí está lá no livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. Hoje veremos livros de André Luiz.
O planejamento reencarnatório é o mesmo para todos os espíritos? O que é que vocês acham? É tudo igual? Nós já mostramos que não. E olha o que é que o André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, particularidades da reencarnação, nos diz. Olha lá. Não. O planejamento reencarnatório não é o mesmo para todos os espíritos. Entre ambas as classes de espíritos superiores e inferiores, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. É o caso da Anacleta. Ela já tinha alguns louros espirituais, algumas aquisições morais. Mas ela precisava de supervisão, com toda certeza. Não era espírito perfeito, nem puro, nem bom ainda. Continha imperfeições e precisava de supervisão do plano espiritual em sua próxima reencarnação para evitar a todo custo a falha. Não é? Então, na volta do espírito para a vida material, o que acontece com a entidade, com o espírito que vai reencarnar? Quando ele se aproxima do momento de se reencarnar, ele sente uma espécie de agonia, uma tristeza, um abatimento muito grande. Porque, afinal das contas, quando nós estamos aqui nesse mundo, para nós retornarmos à vida espiritual, nós também não ficamos tristes? Né? Sobretudo quando estamos fortes, bonitos, sadios, acontece alguma coisa e nós pressentimos, percebemos que não vamos ficar mais na Terra. Da mesma forma acontece com o espírito que tem que retornar para o corpo, lá da espiritualidade, para o corpo espiritual, para a Terra ou para outro planeta. Nós vamos ver. Ele sente uma espécie de agonia, né? Pois ele não sabe se ele vai triunfar diante das provas que lhe foram impostas. Ele não sabe se ele vai sair vencedor. Muitas das vezes nós suponhamos que aquelas provas estejam além das nossas forças, mas elas não estão. É tudo de acordo com aquilo que a gente possa fazer. Não é? Sobretudo, devemos escolher com conhecimento de causa, nos diz os espíritos superiores. Não podemos escolher provas além das nossas forças. Não é? No momento da sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos que são seus amigos. E isso depende da esfera que esse espírito esteja na espiritualidade. Então, não são todos os espíritos que vão ter amigos ali para tutelar o momento mesmo do reencarne. O momento em que aquele espírito retorna para o mundo físico. Nem todos podem contar com os amigos, com os parentes. Né? Nós vamos ver aqui a reencarnação de um rapaz chamado Segismundo, desse livro Missionários da Luz. É uma história bastante famosa, mas precisamos recapitulá-la. Não é? E ele estava se preparando para reencarnar, era uma reencarnação que não era muito fácil, ele teria provas e expiações, não era espírito perfeito, não é? Se tinha provas e expiações, era espírito imperfeito, a reencarnar num mundo imperfeito de provas e expiações. Então ele estava, antes do momento do reencarne, na aproximação, ele se sentia bastante abatido, bastante combalido, mas ele estava amparado por amigos, estava amparado por Alexandre, que é aquele rapaz mais novo e loiro, que foi o instrutor responsável pelo planejamento reencarnatório dele, não é? André Luiz, Manassés, outros lá da espiritualidade, do Instituto de Reencarnação, e ele estava ali, e os amigos incentivando que ele tivesse forças, que ele não recuasse ante a reencarnação que tinha sido fortemente planejada para ele, grandemente programada, com riquezas de detalhes. Ele teria em determinado tempo problemas de
coração. Ele precisava desse tipo de expiação para vencer uma grande dívida que ele tinha. Eu não vou contar qual é a dívida de Segismundo. Vocês vão fazer um pacto com vocês mesmos. Vocês vão comprar o livro Missionários da Luz. Quem não tiver muito bem das finanças pode pegar na internet no PDF. E vocês vão lá. Capítulo 12, experiência, preparação de experiência, porque depois vou perguntar. Vocês vão ver por que Segismundo tinha que nascer com determinadas inibições, enfermidades coronárias, né? Mas ele estava ali amparado por amigos do plano espiritual. Missionários da Luz, capítulo 13. Aí já é reencarnação, já é outro capítulo, tá? E é esse capítulo que vocês vão precisar ver. Por quê que ele ia nascer com esse problema de coração? E nós vemos aí que no instante em que ele ia tomar o corpo, o espírito ia tomar o corpo, o que acontece? Os construtores espirituais, da engenharia espiritual, da genética espiritual, já tinham designado qual espermatozoide estaria apto a desenvolver todo o acervo físico do Segismundo. Já tinha um selecionado que continha toda a carga magnética para que Segismundo pudesse realmente efetivar, positivar sua reencarnação no mundo. O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro. Então, esse que está designado, é ele que vai chegar primeiro no óvulo. Rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos. E são, bilhões de espermatozoides. E apenas um, que estará teleguiado, comandado pelos construtores espirituais, esse é que vai atingir o óvulo. Nada é por acaso. Nada na obra divina, na criação de Deus, é jogado. É tudo planejado. Até este momento que é especialíssimo para o espírito. Bem, então, nós já vamos entrar no assunto, a união do corpo e da alma. Em que momento a alma se une ao corpo? A união se dá na concepção. É nesse momento. É na concepção. E ele se completa durante o quê? O nascimento. E o fortalecimento dos laços se dá no nascimento da criança. Então, desde antes, a criança, o espírito já tem um corpo designado. A ele se liga por um laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. Nesse mesmo período, o espírito que está, não é, para reencarnar, ele vai sofrendo um processo de restringimento. Ele vai ficando pequenininho, até ficar do tamanho de uma célula espiritual. É complexo, né? É complicado. Mas se a gente for ver bem, como é que pode, de uma célula que é o espermatozoide, com uma que é um óvulo, gerar uma criança? São muitos detalhes, são muitas minúcias. Evidentemente que isso está sendo, não é, comandado pelo plano espiritual. Ah, mas é só pelo plano espiritual do bem? Não. Mas então como é que o plano inferior tem acesso ao reencarne? Porque eles acham que comandam tudo, mas na verdade é Deus se utilizando deles próprios para que a justiça se faça. Não que Deus queira o mal ou faça qualquer coisa ou crie qualquer coisa para o mal. Jamais. O mal corre por conta do homem. É que como eles sabem as técnicas, não é? E não tem técnica geral, porque para cada ser é um tipo de planejamento, mas eles sabem o grosseiro, eles também podem planejar, também podem interferir. Essa é a palavra, interferir.
porque os desígnios são do Pai e Criador. Então, o instante em que a alma se une ao corpo, o espírito se une ao corpo, no instante da concepção. Da concepção. Nós vamos ver ainda o caso de Segismundo, Alexandre guiando o espermatozoide até o óvulo. A mãe já estava dormindo, após a união genésica com o seu esposo, Adelino. Então, o Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides para direcionar aquele que deveria realmente romper o óvulo. E após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Então, o que é? É uma doação do quê? É uma sintonia magnética do construtor espiritual. Mas nem todos são assim, hein? Isso para espírito de mediana condição, de mediano progresso moral. Nem todos são assim, nós já falamos. Não é? Então, é a sintonia magnética de Alexandre, neste caso, ou do construtor nos outros casos, que vai promover a corrida do espermatozoide certinho. Bem, ainda no capítulo 13, nós vamos ver que, antes de iniciar o processo de reencarnação, o Sigismundo olha tristemente e vagamente. O olhar já se torna vago, porque ele já começa a perder o quê? A consciência, a lucidez. Isso para espírito mediano. Para espírito mais evoluído, ele perde a consciência? Não. Ele continua trabalhando. Espírito mais evoluído, espírito bom, continua trabalhando, superior, aliás, continua trabalhando no mundo espiritual. Já está sendo ligado ao corpo, mas mentalmente ele continua trabalhando. Porque ele ainda conserva o duplo etérico, até quase o instante de reencarnar. Nós vamos ver daqui a pouco que seja. Não é? Antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar. Espiritualmente ele já está no seu lar para sofrer o restringimento, a redução, até se virar uma pastilhazinha. Né? No seu lar, já está no seu futuro lar, da casa de seu pai e de sua mãe, Adelino e Raquel. Porque ele está sendo assistido, muito bem amparado. Então ele fica numa câmara espiritual, já se ambientando a sua nova família, ao seu novo lar. Mas a maioria das reencarnações são reencarnações compulsórias. O espírito sofre o restringimento a partir de seus centros de força. E os seus centros de forças que antes não é? Era realmente ainda formado pelo duplo etérico, lá espiritual, o duplo etérico espiritual, desaparece e vai se transformar apenas o quê? Já não tem o corpo espiritual, vai se transformar apenas no centro de força. E esse centro de força se reduz a tamanho de ficar do tamanho de uma pastilha. E quem fala isso para nós é Ergorina Cunha, no livro Imagens do Além. E ela falou, Chico, olha, eu vou explicar para você, veja os meus desenhos, vê se está certo. Eu vi lá no plano espiritual, no planejamento, através de um planejamento reencarnatório, de uma reencarnação compulsória, depois eu vou explicar o que é, uma reencarnação compulsória, que o espírito vai sofrendo, né, o perispírito vai sofrendo redução, até ficar do tamanho de uma pastilha. Mas isso para espíritos ainda imperfeitos. Ele falou assim, Ergorina, é isso mesmo, é assim mesmo que acontece. Então quer dizer que o que ela tinha visto não era fruto da imaginação dela. Não era fruto da imaginação de Ergorina, e sim a realidade. O Chico atestou que era legítimo o que ela tinha desenhado, o que ela tinha transcrevido, o que ela tinha visto na espiritualidade em desdobramento pelo sono. Não é? E
Por que reencarnações compulsórias? Porque são espíritos que foram reencarnando, mas não fizeram nada da vida, nada de bom. Muito pelo contrário, foram sempre reincidentes no mal. Perderam o livre-arbítrio temporariamente, a capacidade de escolher para poder reencarnar. Não dá para falar como Anacleto, olha, eu quero problema, né? Na tireoide, na paratireoide, ou mesmo como Silvério, eu aceito um problema na minha perna, porque eu fui muito orgulhoso e vaidoso, quero conter isso em mim. Não. Aqui é imposto por Deus para este espírito. Ele não pode escolher as provas, não pode escolher o corpo, não sabe aonde vai reencarnar, só sabe que precisa reencarnar, porque reencarnar é lei, lei de progresso. E aí, nós vamos em Silas, o instrutor Silas, no livro Ação e Reação, no capítulo 15, que se chama Anotações Oportunas. O Silas, ele vai dar para nós um exemplo. Ele diz assim: o homem que tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, queda-se a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, terá renascimento doloroso com a inversão sexual compulsória, por imposição dos agentes da lei divina, renascerá em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar a mulher, sua irmã, companheira, filha e mãe. Nasce num corpo feminino, com todas as características morais e espirituais de um homem. Abusou. Né? Abusou da credulidade, do sentimento, do corpo da mulher. Usou apenas. Não viu na mulher o ser humano. Isso em várias reencarnações. É uma reencarnação compulsória. Não dá para escolher. É imposto. O corpo que mais se adequa a ele é o corpo feminino. Com todos os contingentes, com todas as exigências que um corpo feminino traz, mas sempre se sentindo homem. E aí, nós vimos a beleza da criação divina. A beleza. Não é? O ser já formadinho dentro do útero materno. Não é a maior criação de Deus, não, porque sendo Deus Pai e Criador, ele vai achar que tal ou qual obra sua é a melhor e a maior? Não vai. Mas é uma grande obra o ser humano, não é? Então, daquela pastilhinha, daquela célula que se formou do espermatozoide e do óvulo, vai gerar um ser que respira, que pensa, que vai falar, que vai andar e tem sentimentos, não é? Olha que coisa mais linda. Mas um crime existe mais doloroso pela volúpia da crueldade com que ele é praticado. Crime estarrecedor porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, nem braços robustos com quem confia os movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos. Religião dos Espíritos, livro de Emmanuel, não é? Chama-se Aborto Delituoso. Esta mensagem de Emmanuel foi amplamente divulgada no mundo quando se trabalhou no mundo e principalmente no Brasil pela legalização do aborto. Nós vamos ver o que é isso. Emmanuel traz-nos a notícia da espiritualidade. Crime doloroso, cruel, porque não dá condições da vítima reagir. Ela não tem braços robustos, fortes para reagir, para fugir, que seja. É imposto para ela isto. Não é o que ela quer e precisa, porque os pais determinaram isto. Né? Pais que determinam isso porque querem viver apenas gozando a vida, apenas em transportes, em elevos, fazendo da terra um parque de diversões, esquecendo-se das responsabilidades que toda criatura tem na missão sagrada, quando lhe é dada, de ter
os filhos, encaminhá-los para Deus, através das provas que eles precisem passar. Aqui eles estão impedindo a criatura de passar pelas provas e pelas expiações que eles precisam. Estão impedindo a criatura do quê? De progredir. Egoísmo, do pior. Bem, aí na pergunta 358, vamos ver que Kardec, lá em 1856, 1855, teve de insight. Olha o que ele pensou e perguntou para os espíritos superiores. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Vamos ver o que os espíritos superiores nos dizem. Há crime sempre que transgredir as leis de Deus. É uma transgressão da lei divina. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento e após o seu nascimento também. Por isso, reticências, né? Imaginação para quem queira. Bem, aí, no Livro dos Espíritos, questão 359, porque só tem 2 questões sobre aborto. Mas, como é isso? O que Kardec fez? Só 2 questões sobre tema tão vasto? Mas ele precisava de mais coeficientes a respeito disso. Por isso, muitos livros do André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier, que é Allan Kardec reencarnado, falam com muita propriedade. Inúmeras mensagens falam com muita propriedade sobre aborto. A humanidade ainda não estava preparada nessa época ainda para ouvir, entender e compreender tema de tão vasto cabedal. Não é? O momento chegaria. Os espíritos na questão 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É crime. A mãe corre perigo de vida, por qualquer que seja o motivo. Ela corre perigo de vida, não é? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o ser que existe. Então, nesse caso, em que a vida da mãe está posta em perigo, sim, há controvérsia. Experiência própria, dentro da minha própria família. Não é? Dentro da minha própria família. Minha mãe não poderia ter tido outro filho. O médico dela avisou para ela muito bem após o meu nascimento. A senhora não pode. A senhora vai morrer. Bom, hoje meu irmão tem quase 2 metros de altura, 54 anos, firme e forte, trabalha, né? Tem filho, tem neto, 2 netos. E aí? E aí? Né? Pais que sabem que os filhos, desde a formação em a mãe que sabe que o filho, que desde sua formação em seu útero, vai ter problema. Anencéfalo. Não quer. Pode tirar? Não deve. Dê aqueles minutos que seja para aquela criatura nesse mundo. Ela precisa. Por quê? E o aborto provocado? Pergunta no livro Missionários da Luz. A mulher que promove ou que venha cohonestar o aborto é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades. O que é conestar? Não é só promover, não é só praticar o aborto, a mãe, e sim dar força para que o aborto seja legalizado, para que outra pessoa o cometa, justificando através de argumentos falhos e mentirosos, porque o que importa é a vida, que ela é irrevogável, nós acabamos de ver. Então, quem também incentive, isso é que quer dizer cohonestar, não é? Também vai sofrer as sanções por este ato criminoso. Não é? E o centro genésico da alma da mãe, o chakra genésico, vai ser impregnado por energias completamente deletérias e destrambelhadas. E aí, geralmente, a mulher, através dessas dolorosas enfermidades, apresentam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa, a loucura,
Nunca vai ser feliz. Não consegue ser feliz. Escuta todos os dias o choro da criança que ela matou no seu ventre, fruto da sua carne, sangue do seu sangue. E isso vai martelar. E não é por uma encarnação ou duas. Vai ficar impresso no perispírito, vejamos. E ela vai desencarnar, volta para a espiritualidade, com certeza muito baixa, muito inferior, demandando o além para responder perante a justiça divina sobre o crime praticado. Vai ter que responder, não é? Além de reter por longo tempo a degenerescência das forças genitais. Não vai poder ter filho. Não é? Nascerão filhos, problemas. Olha lá, a mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação. No campo da reencarnação. O pai também que levou a mulher, o homem que levou a mulher a cometer esse tipo de crime, também terá problemas em seu centro genésico, em seu centro genital, porque é o correspondente. No corpo são os centros genitais, no corpo espiritual são os centros genésicos. Regenerando, para se regenerar, né? Para poder regenerar toda essa culpa, expulgir toda essa culpa, aprender a obedecer às leis de Deus e à missão sagrada da paternidade e da maternidade, o que acontecerá? Sacrifício nobilitante com que devotará os filhos torturados e infelizes da sua carne. Sacrifício, viu, gente? Sacrifício. Aprendendo que a orar e a servir com nobreza, sem reclamações, sem dar o filho para os outros, os filhos. E a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalhos justos e infindáveis. Bom, temos aqui então o perispírito, duplo etérico, o corpo físico. O corpo físico é quando o ser está reencarnado, né? Mas nós temos um outro corpo que se forma tanto na espiritualidade como no mundo físico, que é o duplo etérico. Quando o corpo físico, que tem plexos, comete um ato deste, ou leviandades sexuais, ele danifica todo o aparelho genital, por causa das energias ruins, deletérias, baixas. E essas energias vão se refletir aonde? Nos centros de forças, né? Lá, ó, nas energias espirituais. Então fica tudo impregnado no centro espiritual. Por isso que ela pode querer fugir da responsabilidade, tanto o homem como a mulher. Ou quem promove isso, ou quem é conivente com isso, não vai conseguir, porque a culpa é muito grande. E ela vai ficar lá, em forma de energias ruins. Bem, Missionários da Luz, Proteção, capítulo 14. Encontrando mais a espiritualidade, encontrando vasos maternais menos dignos, eles fazem de tudo para a pessoa não cometer o aborto. É o que está escrito em tudo aí. Faz de tudo. Mas o que acontece? A interferência deles também tem limite. Tentou elucidar, às vezes pelo sono, né, o espírito se desdobra daquela mãe, daquele pai, ou dos dois, ou da mulher, né, o espírito se desdobra, e através do sono, dos sonhos, eles vão conversar, através de uma vizinha, de um parente, eles vão mostrar que aquilo não é certo, que aquilo está errado, para fazer com que a pessoa desista daquilo, não é? Mas se a pessoa persevera sistematicamente nisso, eles são compelidos a largar a pessoa à própria sorte. Vai deixar a pessoa lá, entregue a ela própria. Nós vamos ver no capítulo 15 do Missionários da Luz, chamado Fracassos, a Cesarina. A Cesarina era uma mulher que tinha um companheiro, mas ela não era uma pessoa de vida regrada, não é? E ela engravidou-se, tinha amantes. E ela tinha marcado um encontro. E ela já estava numa gravidez difícil.
e ela tinha marcado um encontro, e a sua vizinha ficou 2 horas conversando com ela, tentando fazer com que ela desistisse deste encontro, desse conúbio nefasto, desse mau procedimento, mas ela não desistiu, não é? Voltou altas horas da noite, e no dia seguinte ela adentra o hospital e aborta. Para o hospital era aborto espontâneo. Não para os médicos e enfermeiros que conhecem. Não é aborto espontâneo. Para a sociedade. Mas para Deus não. Porque Deus vê. Pode ninguém ficar sabendo. Pode correr tudo conforme quem quer abortar queira. Pode acontecer. Mas Deus está vendo. E as energias deletérias vão ficar impregnadas nos seus centros genésicos, onde quer que a criatura vá. É um pesadelo. Né? E aí nós vamos ver das faculdades morais e intelectuais do homem. Já passamos por um outro assunto que tem relação. Por quê? Cada homem tem apenas um espírito. Não é porque a gente tem determinadas faculdades, tem pessoas que têm muitos predicados, a pessoa sabe lidar com a arte, com idiomas, tem muitos dons. Não é porque ela tem muitos dons, né, se assim a gente pode colocar, que ela tem vários espíritos, que é alimentada por vários gênios. Cada um tem um espírito só, que é designado antes da criatura nascer, ao corpo. Né? Quanto mais puro esse espírito, mais propenso ao bem ele será. É o espírito que dá as qualidades morais e a inteligência ao homem. Então, a pessoa que se encoleriza, é capítulo do Evangelho, é item do Evangelho, a cólera. A pessoa acostumada a se enraivecer, a irar-se, será que é o corpo, a mente dela, a cabeça dela que não está boa? Então ela tem predisposição a ficar irritada, irada, a ponto de agredir, de dizer palavras injuriosas, ofensas? Não, é ela. É ela. É a pessoa, é o espírito. Tanto é que se ela continuar, quando ela volta para a espiritualidade, ela continua agredindo, ferindo, ofendendo, fazendo tudo que ela tem costume, porque é uma faculdade do espírito isso. Se é que é faculdade, né? É um deslize, é uma imperfeição, uma mazela. Mas, se a pessoa adquiriu virtudes, qualidades, são delas, são conquistas. Não é? São conquistas que ela deverá fazer de tudo para manter. De tudo. Porque quando uma qualidade é verdadeira, não há o que atrapalhe ou não há o que desorne aquela qualidade, aquela virtude. Se ela não é verdadeira, por exemplo, a modéstia. A pessoa só é modesta quando ela é presunçosa. Quando ela é vaidosa. Se ela não é vaidosa, ela não precisa ser modesta. Não precisa. Né? E Jesus não precisava perdoar ninguém. Ele pediu para o Pai perdoar. Por quê? Porque ele não se sentia ofendido. É isso. Não é? É uma faculdade não levar agressões e ofensas em consideração. Bem, durante um período da sua existência, o espírito se adianta em ciência e durante outro em moralidade, e às vezes em determinadas encarnações, ele tanto adianta-se em moralidade como em ciência, mas é mais em ciência. Por isso que a gente vê tanta gente hoje em dia com problemas de não conseguir estudar, fazer uma faculdade, com dificuldades. Olha, isso não é defeito, isso não é problema, isso é solução. É nisso que a pessoa vai aprender a ser mais simples, a ser humilde, a ser singela, no vestir, no falar, no portar-se, no relacionar-se com os outros. É de extrema importância. Nós, ora nascemos ricos, ora nascemos pobres, ora nascemos medianos. É de extrema importância passar por esse tipo de prova. A prova da riqueza e a prova da miséria. Não é castigo divino. É necessário para o aprendizado. E para se aprender, muitas vezes, não é como a gente queira. Né? Não é como a gente queira. Lembramos-nos aqui de uma quadrinha que diz que a casa da vida tem 2 quartos. Ficam lado a lado, par a par. Num quarto mora o prazer, no outro mora a dor. Mas cuidado, o prazer, fala baixo, não vá a dor acordar. Influência do organismo. O organismo influi
nas faculdades morais e intelectuais do homem. O corpo é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito. O espírito desencarnado, sem o corpo, a liberdade que ele tem é completamente diferente. Por isso, espíritos inferiores não querem reencarnar de jeito nenhum. Há espíritos que há séculos estão aí, 5.000, 3.000 anos, querendo fugir da reencarnação. Uma hora eles são pegos. Né? Uma hora eles são pegos. O organismo recebe as influências das faculdades conquistadas pelo espírito. Ora, que faculdades são essas? As faculdades que ele conquistou. Elas vão influenciar o espírito. Nós não falamos no caso do aborto? Usou mal a faculdade da criação, porque é uma faculdade. Usou mal, vai corromper os centros de força genésicos da alma. Né? Usou bem, conseguiu, através da maternidade, progredir. Joia, parabéns. Nós vemos muitas mulheres assim. Sempre a gente fala, vamos falar da mãe de Chico Xavier, 9 filhos. Morreu, deixou os filhos aí todos. Através dessa maternidade, desta grande missão, ela conseguiu dar um salto quântico, um salto de qualidade em sua vida espiritual. Porque em outras encarnações, em várias encarnações inclusive, foi uma pessoa que não ligava muito, né, para as coisas morais. Muito inteligente sempre, mas as coisas morais estavam esquecidas. E através da maternidade, de ser uma simples dona de casa, uma mãe de família, porque não é fácil, cuidar de 1, 2 filhos já é difícil, imagina 9. Pobre, num rincão distante, circunscrito e localizado no fim do mundo, que é Pedro Leopoldo. Né? Saiu dessa para uma bem melhor na espiritualidade. Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essas manifestações se encontram subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como boa qualidade de um trabalho, a boa qualidade da ferramenta. Então, órgãos perfeitos, bacanas, respiração bacana. Lembra do coração do Sigismundo? Ele não ia poder ter um coração 100%, muito pelo contrário, ia ter enfermidades coronárias, porque ele tinha dívidas com relação a isso. Mas um coração perfeito, o aparelho respiratório, digestivo, o fígado, o pâncreas, o baço, o estômago, joia. Eu tenho problema de estômago, eu tenho problema de fígado. Bebe. Tem problema respiratório. Fuma. Não, nessa vida não. E nas outras? Como é que faz o espírito para espargir, para expungir isso tudo? Para se livrar daquelas energias ruins, alojadas no correspondente, que é o órgão perispiritual? É sofrendo. A dor. Né? Educadora, como diz o Bezerra de Menezes. Aí nós vamos ver também, se eu não me engano, Missionários da Luz, tem criaturas que nascem, então, com problemas especiais, renascem com o cérebro com inibições, ou parcialmente inibidos, né? E também padecem de mutilações congênitas, incapazes de eleger o próprio caminho de reajuste, eles nascem com problemas de loucura. Isso é um sofrimento muito grande, que eles vão evidenciar até na própria concetura, na própria feição. A pessoa que ela tem problemas mentais, a gente percebe, o mongolismo, né? E outros tantos problemas mentais. Elas deixam a marca, não é? Por quê? Porque aquele corpo veio com aquele estigma, com aquela afeição, com aquelas deformações, porque o perispírito também está deformado. Não tem como uma coisa boa se tornar, uma coisa ruim se tornar boa, só porque ela vai para outro mundo. Muito pelo contrário. É aqui que as deformações se manifestam. E se a pessoa que geralmente veio com um corpo habilitado, né, para progredir, mas transgride as leis de Deus, não observa as suas leis e corrompe aquele corpo, na espiritualidade ela vai ficar deformada, não só mentalmente, fisicamente também. Então essas criaturas são internadas na cela física,
como doentes isolados sob assistência precisa. Geralmente grandes criminosos, não é? Grandes criminosos, grandes gênios que levaram determinadas nações a sucumbir, com ideias errôneas, ideologias falsas, sofismas, paixões. Geralmente nascem com esse tipo de problema, com essas inibições cerebrais. E é lá, ó. Nós já vamos entrar em idiotismo e loucura. Ainda é livro dos Espíritos, né? Idiotismo e loucura. Mas esse trecho foi tirado do livro, outro livro, hein, do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 19, Particularidades da Reencarnação. Olha só. Né? Olha quantos livros dele falam sobre isso. Bem, qual o objetivo da providência ao criar seres infelizes como as pessoas alienadas mentalmente? O que na época de Kardec se falava de cretino e idiota. Qual é o objetivo da providência de criar? Deus criou pessoas alienadas mentais, com problemas mentais, problemas físicos? Não. Por tudo que nós já vimos, foi a pessoa que atraiu para si própria um corpo, né, inibido, enfermo, mental, espiritual e materialmente falando. Não foi, a pergunta foi colocada por Kardec, mas esse criar aí, vamos entender, não é? Vamos entender. São os espíritos em punição que vivem em corpos de pessoas alienadas mentais, dos idiotas. Esses espíritos sofrem com constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos e defeituosos. E quando, pelo desdobramento, pelo sono, estes espíritos recobram parcialmente a consciência e percebem que eles estão inibidos e que não pode se manifestar com aquela inteligência, com aquela desenvoltura que eles tinham, porque eles vão continuar corrompendo. Não é? Então precisam aprender através da docilidade, desenvolvendo sentimentos. Geralmente, por exemplo, aqueles que têm síndrome de Down são carinhosos, são alegres, não é verdade? Os autistas vivem no mundo deles, mas agora eles já estão vindo numa condição um pouquinho melhor. Está tudo enquadrado também nesse tipo de questão. Aí nós vamos ver uma poesia linda, vamos pegar um trechinho só, uma poesia linda do Afonso de Guimarães, Espírito Afonso de Guimarães, que se chama Romance na Vida. E está lá no livro Na Era do Espírito, e se chama O Filho Excepcional. O que se trata desse filho excepcional? Uma mulher muito bonita, muito rica. O empregado da fazenda de seu pai apaixonou-se por ela, e ela dava guarida, ela correspondia. Mas o pai arrumou um casamento para ela com um milionário, ela escreveu uma carta para ele era muito simples, escreveu uma carta para ele dizendo que ele não servia para estar com ela, para se casar com ela, que o pai havia arrumado um candidato muito bom, e que ela, daquele momento em diante, ele não a procurasse mais. Ele enlouqueceu e veio a cometer o suicídio. Ela é responsável? O que é que vocês acham? Sim, brincou com sentimentos alheios, né? Quantos aqui nesse mundo não fazem isso? Hoje eu quero, amanhã não. Amanhã não quero mais. Por isso que deveria pensar. Emily Brontë, uma escritora inglesa, tinha muitas irmãs, precisava ajudar a criar as irmãs, parece que elas eram órfãs. E apareceu um rapaz apaixonadíssimo por ela da noite para o dia. Não é? Da noite para o dia. E ele queria ficar noivo dela, ela concordou, porque naquela época nem namorar não se namorava, né? Ela concordou em ficar noiva dele. Mas isso era de noite. Na manhã seguinte, ela lhe escreveu um bilhete. Ontem eu lhe disse sim, hoje não, eu lhe diria. É que uma coisa vista à luz de vela não é a mesma vista à luz do dia. Precipitação. Quantos não quebram a cara por um relacionamento que sabe que não vai dar nada? Insiste. É lógico que isso não interfere naqueles que, apesar das diferenças sociais, se dão bem. Isso não quer dizer quantos que a gente conhece,
Apesar das diferenças sociais, diferenças financeiras, isso não interessa. Mas tem pessoas que se atiram de cabeça num relacionamento que já sabe que é fracassado. Precisava pensar um pouco mais. Ontem eu te disse sim, hoje não, eu te diria. É que uma coisa vista à luz de vela não é a mesma vista à luz do dia. E o filho excepcional. Hoje mãe a sofrer, fina-se pouco a pouco, carregando no colo um filho mudo e louco. E enquanto o enfermo espraia o olhar triste e sem brilho, ela vive a rogar, não me deixes, meu filho. O romance prossegue e os momentos se vão. Bendita seja a dor que talha a perfeição. Não é? É porque ele falava para ela, né? Antes, ele foi atrás dela várias vezes, não me deixes, não me deixes. E ela não queria nem saber. Quando ele volta como filho dela, numa outra reencarnação, ela fala, meu filho, não me deixe, porque ele sofria bastante, né? Quase a morrer, com enfermidades terríveis. Na Era do Espírito, gente, um livro simplesinho, mas que tem um conteúdo maravilhoso. É do Chico Xavier, de Espírito Diverso, mas foi compilado pelo Herculano Pires, porque durante 1972 até 1976, ele escrevia as crônicas, as poesias, as mensagens do Chico no diário na Folha de São Paulo. Bem, aqui nós vamos ver sobre a infância. A infância no nosso mundo ainda é muito mal vista, né? Muito, assim, nós não levamos em consideração a criança, o jovem, e é por isso que a gente vê tanto desmando por aí. Tanta aberração, tanta coisa. A infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também é consequência natural das leis de Deus, que estabeleceu e que regem o universo. A infância é da lei. A criatura precisa passar pelo período de infância, porque ela se encarnando com o fim de se aperfeiçoar, o espírito ele é mais acessível durante um tempo. Então, o que significa? No estado da infância, a criatura é mais suscetível de aprender, de acabar com determinadas mazelas morais, de evoluir espiritualmente falando, de aprender intelectivamente. Na idade, quanto mais pequenininho, desde a barriga da mãe, a mãe deve conversar com o filho, a mãe deve fazer o evangelho segundo o espiritismo, para nós espíritos, deve ler a Bíblia para os católicos, para os crentes, deve frequentar as religiões. Ah, estamos na pandemia, não interessa, não interessa. Quem tem filho em casa, entra na internet, vê as aulinhas de evangelização, seja evangelizadora do seu filho. Felizes as mães que puderam e que podem evangelizar os próprios filhos. É uma bênção. É uma bênção. Evangelizar à luz do evangelho do Cristo. Não é? Vai ter criaturas maravilhosas, apesar das imperfeições que elas possam ainda carregar e carrear durante a vida. A mudança que se opera no caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência, é que o espírito vai retomar a sua natureza, o que ele era. Então, nossa, ele era tão bonzinho, né? A criança geralmente era boazinha. Foi entrando na adolescência, foi ficando moço, a malinha foi abrindo e foi saindo o quê? As coisinhas ruins lá de dentro. Nossa, já não é tão bonzinho, já não obedece, já chega tarde em casa. Ainda aí os pais que o sustentam, que tudo fazem pela criatura, devem estar presentes, sempre presentes. Mensagem da criança ao homem. Em nome de Deus que dizes amar, compadece-te de mim. Ajuda-me hoje para que eu te ajude amanhã. Não te peço o máximo que alguém te venha solicitar em meu benefício. Rogo apenas o mínimo que podes dar para que eu possa viver e aprender. Oração, né? Mensagem da criança ao homem. Gente, agora eu não lembro se é da Meimei ou se é do Emmanuel. É tanta coisa que a gente estuda. E aí, nós vamos ver uma coisa interessante, né? Nós vamos ver, nós temos este homem aqui, está meio inclinado para aquele outro que é um mendigo, mas o que é interessante é que ele vê no mendigo ele próprio, ou seja, ele está tratando o mendigo como se fosse ele. Achei tão bacana esse quadrinho, né? E entre seres pensantes, existem ligações que nós não conhecemos. Entre os seres que raciocinam, tem ligação que a gente não conhece.
Não é? Seres simpáticos entre si se buscam, se atraem quando sincera é a afeição. Após a morte, estes seres reconhecer-se-ão na espiritualidade. É a simpatia, né? Simpatia terrena. Simpatia terrena lá. Tem aquela pessoa que você nunca viu, você já gosta dela, adora, né? Nem conversou. Ela te traz aquela coisa boa, ela chega, você já se alegra. Às vezes é um filho, às vezes o próprio marido, ou o pai, ou a mãe. Aquilo já, você sabe que aquela criatura é tudo por você. Todos nós temos uma criatura assim. Como é bom ter pessoas assim. Mas, não é? O que é que acontece no Brasil aqui? Olha lá. Um quadrinho. Você não ficou de varrer o centro espírita, né? Mas não foi possível. Por que você não varreu? Aí olha lá, enquanto eles brigavam, o outro foi e varreu. Isso acontece muito na casa espírita, nas religiões. Porque é aqui que nós vamos achar também os nossos desafetos. Aqueles que a gente não tem muita simpatia. Então, são as antipatias terrenas. Geralmente estão no nosso ambiente de trabalho, na escola, entre a nossa parentela, na nossa casa. E o que devemos fazer com eles? Vamos enxotá-los, tirá-los da nossa vida, esquecê-los, pôr uma pedra em cima e acabou. Será? Por que se aproximaram de nós nesta vida? Por que estamos ligados uns aos outros? Que é para vencer isso aí, ó. De uma antipatia, fazer uma simpatia, criar uma empatia com a criatura. Laços. E geralmente esses é que dizem as verdades para nós, né? Aqueles que nos amam estão sempre passando a mão na nossa cabeça. Esses não. Vão dizer dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Esses estão aptos a nos ajudar. Sempre. Porque são algozes. Algozes assim. Para nós, sempre nós somos vítimas e eles são os vilões. Será? Temos que remontar outras vidas. A repulsão instintiva caracteriza, às vezes, por antipatias entre espíritos que se reconhecem. Chegou a pessoa, eu não vou com a cara daquela mulher, não vou com a cara dela, mas olha, quando ela chega, me dá um troço ruim, eu saio correndo de perto dela. Você pode ter certeza que geralmente aquela pessoa vai te ajudar, em futuro bem próximo. Futuro bem próximo, aquela pessoa vai estar apta a te ajudar. Se não é falando as coisas que nós queremos ouvir, é falando o que a gente precisa, que a gente necessita. Podem derivar de diversidade do modo de pensar. Tem pessoa que pensa diferente daquilo. A gente fala pau, ela fala que é pedra, azul para ela é vermelho. Para que entrar em confronto? Todo mundo tem o direito de pensar como quiser. Com a elevação moral, a antipatia deverá desaparecer. Mas como? Aqui, ó. Revide, queixa e mágoa são reações comuns. O perdão, entretanto, é a grande novidade. Emmanuel. Esquecimento do passado. Bem, por que a gente chega na vida e não lembra das outras vidas? Não lembra das pessoas que conviveram conosco? Não lembra do que nós fizemos? Isso não é interessante para o espírito. Aliás, isto é um problema seríssimo, porque se assim acontecesse, quando nós chegássemos nesse mundo e lembrássemos daqueles que nos prejudicaram, o que é que a gente iria querer fazer? Nós não aprendemos a perdoar ainda? Não deixamos de revidar? E se a pessoa também se lembrasse do que nós fizemos para ela? Será que ela não queria desforra, vingança? E como eu faria para poder vencer tudo isso se eu não me esforçasse? Através do esquecimento de vidas passadas, de vidas anteriores, eu consigo traçar uma nova rota para a minha vida, para os meus relacionamentos, para os meus ideais. De um inimigo eu posso fazer um amigo. Não é à toa que Jesus deixou a lei, amar aos inimigos. É bom que nós nos harmonizemos com aqueles que a gente não gosta. É bom, hein? Porque depois, quando eles voltarem para a realidade espiritual, estarão libertos, mais livres, muito mais do que nós. E nós presos aqui, neste mundo. E aí? Mereceremos ser punidos se eles nos perseguirem como obsessores tenazes?
como perturbadores da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, vamos merecer sim. E não foi Deus que impôs, não, fomos nós que criamos isso para a gente. Então, nós temos, na verdade, tendências instintivas. Nós temos aquilo que a gente tem como somatória de outras vidas, tendências. E estas tendências, elas são reminiscências de outras vidas, lembranças de outras vidas, que a gente não tem perfeitamente, mas a gente tem intuição. Nossa, parece que eu já passei por isso. Meu Deus, estou vivendo essa situação, mas parece que eu já passei. Já passou. Pensa, qual é a melhor atitude? No momento não dá para agir. Vai no Evangelho segundo o Espiritismo. Prece para obter um conselho. Se você tem dúvida do que você deva fazer com relação a determinada circunstância, pessoa ou alguma coisa da sua vida, pense nas vantagens e nas desvantagens das suas atitudes. E você vai ver. Você vai ver que essa intuição aparece rapidinho. A espiritualidade do bem não falha e nem tarda. Bem, as tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do passado, pelo estudo dessas... Se a gente estudar nossas imperfeições, as nossas tendências, nós vamos saber no que nós erramos anteriormente, nós vamos. É que a gente não tem boa vontade. Lembra do que Sócrates falou? 399 a.C., conhece a ti mesmo? A gente precisa se conhecer, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais as minhas preferências, com quem eu gosto de andar, não é? E aí nós vamos saber quem somos nós. É que geralmente a gente põe a cabeça no travesseiro, tenta dormir, às vezes, a noite toda, ou dorme, porque também não somos tão totalmente maus. Somos ainda maus. Praticamos algumas vilezas e torpezas, sim. Sim. Não é? Mas precisamos analisar quem nós somos. A partir daí nós vamos ver os nossos defeitos, nossas qualidades. Não é? A existência atual pode ser muito melhor que a precedente se a gente fizer isso. Se ele não souber resistir às provas, se nós não soubermos resistir às provas, podemos ser arrastados, né, para novas faltas. Se a gente... a vida é assim mesmo, eu sou assim mesmo, o pau que nasce torto morre torto, eu sou assim, eu não gosto de levar desaforo para casa, vai arrastar isso para outra vida, hein? E vai ser muito pior, porque nessa você veio com um acervo preparado para vencer determinadas imperfeições, até através do corpo. Não venceu? Te prepara. Te prepara porque... Bem, aí é André Luiz falando justamente que o André Luiz pergunta assim, e a lei da herança, porém, a criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais? Ela vai receber as características morais, né? Intelectuais vai, mas morais dos pais, as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral. Olha o que é que o Alexandre, do Missionários da Luz, fala. Não, André, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Então, ele está justificando os espíritos superiores que responderam para o Kardec. 398 e 398A. A pessoa tem tendências e não qualidades. As primeiras, que são as tendências, cercam o homem ao renascer. Desde os primeiros dias de luta, essas tendências elas aparecem. Geralmente a nossa mãe sabe, né? Ou menino tinhoso, né? Menino rancoroso. Nossa, que criança! Gosta de maltratar os animais. Já maltratou muito, gosta de malcriar. Tendência, né? Não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente em geral. Olha lá, no ambiente em geral, a que foi chamada a viver, aprimorando-se. A segunda, que são as qualidades, elas são os resultados do trabalho individual, do trabalho que a criatura empreende para se melhorar. É o que a gente falou sobre qualidades anteriormente. O que é nosso, é nosso. Se for verdadeiro, fica conosco. Lembra da modéstia, da falsa modéstia? Não é? E isso tudo vai para os nossos círculos de experiência. Nós vamos ver na revista de junho de 1863, Revista Espírita, que Kardec escrevia, não só livros, mas as revistas espíritas. Nós vamos ver um assunto muito bonito e delicado, que é do princípio da não retrogradação dos espíritos. Quer dizer, o espírito não volta para trás, ele pode ficar estacionado. Atingiu determinado grau
de adiantamento, pode, evoluiu, progrediu. Se não, não é que ele voltou para trás. São aquelas tendências. A tendência dele é aquilo, não trabalhou tendências negativas. Preferiu cultivá-las. Então, o que acontece? Ele regrediu? Não, ele estacionou. E ele cita o caso do Nero, o imperador Nero. O Nero nasceu, era um menino maravilhoso, um menino bom, né? E sua mãe era muito orgulhosa, queria para Nero um reinado, que ele fosse rei. Então o pai de Nero morre, ela casa-se com o cunhado, o Cláudio, ou tio, e Nero daí já vai vendo, né, como é que era a mãe dele, Agripina. A mãe e a irmã, a Agripina. E ela chama Sêneca, que era um filósofo muito importante da época, da escola de Sócrates, que estudava Sócrates, Platão, e coloca Sêneca para educar, porque a mãe não educava. Ela dava alguns princípios morais. Como a Agripina não tinha moral, ela deu para o Sêneca. Não é? E o Sêneca sempre falava, Agripina, teu filho ainda vai virar um criminoso. Ele tem tendências que você não quer enxergar. E ela sempre saía pela tangente. Como ele devia favores para Agripina, o Sêneca, não podia falar muito. Não é? Mas os primeiros anos de império do Nero foram anos de justiça, de muita beleza, de muita construção bonita. Mas aí depois aquilo tudo subiu na cabeça dele. E ele começou a agir como criminoso. Principalmente, o pior delito dele não foi colocar fogo em Roma, foi colocar fogo nos cristãos, que ele fazia de tocha nos circos. Colocava, espetava o cristão, que não morria, hein? Queimava cristão vivo, dentro dos circos de horror lá, de Roma. Não é? E assim foi. Do lado dele, no seu trono, ele era acompanhado por 2 panteras. Ao que nos conte, Jesus não era acompanhado por animal nenhum. Aliás, ele é o símbolo da candura e da bondade, lembrado através de um cordeiro. Mas Nero precisava de 2 panteras africanas para ser cuidado. Não é? E aí nós vamos ver o quê? Será que Nero, através dos anos, porque isso foi ali, né, logo que Jesus, depois que Jesus morreu, depois de Tibério, será que o Nero conseguiu se recuperar? Será que ele conseguiu se tornar uma criatura melhor aqui nesse mundo? Não. Renasceu em outros mundos, mais inferiores do que a Terra. Renasceu até na forma de um macacoide, para poder esquecer, dar o apagão nele, de tudo que ele fizera de crime aqui nesse mundo. Sofreu muito, muito. Renasceu na Terra. E o Allan Kardec, que falou dele nesta revista de junho de 1863, e que citou Nero, teve que falar dele quando voltou como Chico Xavier. Olha como são as coisas. Não podemos falar dos outros. Mesmo no caso, era um caso que ele estava dando do quê? De exemplo. Mas ele teve que se recompor perante ao Nero. E, através de uma poesia muito maravilhosa, ele fala de Nero. Olha o que ele fala. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os Neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. Ele já deu notícia de Nero. Através de Castro Alves, no poema intitulado Marchemos, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, e é com isso que a gente encerra aqui a nossa querida reunião. Marchemos, não paremos por nada. Temos os dias, o sol nasce, às vezes algum dia de, né, nublado, em pleno mês de maio choveu, em pleno mês de junho choveu, a seca não está tão aferrada. Será que só a natureza vai dar para nós exemplos de continuidade? Estejamos firmes e fortes, marchemos. Né? Vamos então à nossa prece final.
Vamos agradecer a Deus por estes instantes que passamos juntos, por esses estudos maravilhosos que Kardec e Chico Xavier nos trouxeram. Criaturas honradas, dignas, que estão a serviço da humanidade inteira. Quantos suicídios estes livros, estas mensagens não evitaram? Quantos abortos, quantas quedas na leviandade, no crime. Que eles sejam abençoados cada vez mais. Nós, criaturas ainda misérrimas, suplicamos a Deus para que eles continuem nos orientando aqui no plano da terra. Mas que nós nos esforcemos, Senhor, que nós estudemos, que nós abramos pelo menos o Evangelho segundo o Espiritismo a cada noite antes de nos prepararmos para o sono. Que leiamos uma frasezinha que seja, que oremos, que peçamos pelo mundo, pelos familiares, por aqueles que estejam em aflição, pelos enfermos, pelos encarcerados. Que procuremos sempre lembrar de nossos irmãos em desventuras, das crianças abandonadas, das mães desvalidas, dos idosos em isolamento. Que possamos nos tornar criaturas melhores, Senhor, e nos esforçando. Também gostaríamos de agradecer o encaminhamento que está sendo feito de entidades trazidas para esta casa na noite de hoje, nas salas do COEM 2, na reunião do COEM 1, aqui em nossa reunião. São inúmeras entidades que partem neste instante, levadas por amigos e benfeitores espirituais mais serenas, esclarecidas, mas que tudo isso possa repercutir na sua organização, Senhor, mental, a fim de que eles possam pelo menos refletir. Caso não consigam, que sejam sementes para o porvir. Também vamos aproveitar o ensejo para pedir pelas entidades assistenciais às quais estamos ligados. Instituição Nosso Lar, Casa da Sopa Emília Santos, Centro Espírita Luz e Fraternidade, as casas transitórias, todas as casas transitórias, pedimos respeito, paz pelas famílias que ali vivem, que eles possam se dar bem, respeitar os lugares que lhes foram dados com tanto amor, que é mantido com tanto carinho. Eles que tanto precisam, e nós também, Senhor. Vamos pedir também pelo nosso salão de eventos, pela Livraria Espírita, a rua Luiz Pereira Barreto, 815. E assim, Senhor, que estamos muito agradecidos pelas bênçãos que estás nos dando até agora e que são levadas até os nossos familiares. Que as pessoas que não puderam vir, por qualquer que seja o motivo, recebam também, recebam estas energias positivas que estes maiorais, que estes benfeitores, incansáveis trabalhadores do bem, estão nos dando agora. E assim, Senhor, agradecidos que estamos, nós vamos pedir a permissão para darmos por encerrada mais uma reunião do curso básico, dando graças a Deus.